Pablo Miranda. Eu sou Marcelo Barros. E eu sou Elaine Póvoas. Tá vendo, gente? Já começamos. É isso aí. Essa é a melhor convidada que existe. É maravilhoso isso. E antes da gente apresentar a Elaine, recadinhos de agora. Gente... Não, vamos parar. Para. Não, para não, só vem comigo. Ó, like, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. Ativa o sininho. Segue a gente no Instagram, compartilha o vídeo com os amigos, principalmente nos grupos de WhatsApp. Isso ajuda a gente pra caramba, tá legal, gente? Marcelo, por favor, é contigo. Pessoal, então, contar pra vocês, como vocês já viram, esse bate-papo do Conta Tudo vai ser muito divertido. Vocês já viram aqui, já conheceram, agora oficialmente quero apresentar a nossa convidada do dia, Elaine Póvoas. Só que Elaine Póvoas é o seguinte, não é uma apresentação fácil de fazer, porque essa, além de uma amiga muito querida e essa mulher linda, ela é uma mulher de muitos talentos. Então ela é administradora, depois com pós-graduação? MBA em tecnologia, e também é escritora, é conselheira de administração, foi onde nos conhecemos, inclusive, num curso para isso. E também, além de todos esses talentos, somos sócios numa consultoria que se chama Ética Governança. Tem no LinkedIn, faça favor. Pode fazer jabá aqui no Conta Tudo da Ética Governança? Com certeza, eu permito. E várias outras coisas que vocês vão descobrir ao longo da nossa conversa. Então, Elaine, bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui com a gente no sofá do Conta Tudo. Não é o sofá da Hebe, mas é o sofá do Conta Tudo. Piada que só a gente vai entender. Essa meninada, nada. Né? Não, a gente já tem idade para entender essas coisas. Mas assim, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu quero começar perguntando a você exatamente o que tem a ver com a apresentação que eu fiz. Você é uma pessoa muito dinâmica pela convivência que a gente tem, mas eu quero saber qual é o segredo, se existe o segredo para dar conta de tantas tarefas diferentes. Quer dizer, esqueci de mencionar que você é palestrante, hoje cedo estava dando palestra. Como é que você dá conta de todas essas coisas? E dá conta de todas essas coisas tão bem? Qual é seu segredo? Que delícia poder receber essas palavras de você. Na minha opinião, se você tem uma disciplina, você consegue seguir. E você tem que ser muito fiel com aquilo que você combina com você mesmo. Então, assim, se você combinou academia, quantas vezes por semana? Se você combinou que você vai ler todo dia antes de dormir. Se você combinou que você vai encontrar com os amigos, de quando? Porque talvez o que falte é um pouco de controlar essa sua vida, para que você possa ter equilíbrio em todas as esferas. Quer seja no familiar, no social, no profissional, porque a gente não faz tudo todos os dias. Então, a gente faz um pouquinho de coisinha a cada dia. Então, se a gente se administrar e se a gente colocar disciplina, a gente vai conseguir chegar ao longo do dia, da semana ou do mês, tendo um senso de realização bastante grande. E do que você falou agora, Elaine, o que eu achei mais interessante, tem uma frase, Vitor, para os cortes depois funciona, hein? Que é a questão do respeitar ou seguir aquilo que você combinou consigo mesmo. Exato. Né? Que eu acho que é bem interessante, diferente de você sofrer pressões externas, é o que você combinou consigo próprio. Bem legal essa ideia, né? Porque assim, o mundo vai exigir de você muita coisa. Só que a gente tem que entender que nós, felizmente, estamos no Brasil, um país absolutamente democrático, e você escolhe porque você tem a opção do que você quer fazer com a tua vida. Então a gente não tem uma obrigatoriedade, como acontece em muitos outros países do mundo, que é tão cerceado em termos de comportamento, às vezes da mulher, às vezes a obrigatoriedade do homem. A gente está num país livre, que a gente pode colocar na nossa agenda aquilo que a gente quiser. Se você quiser trocar de religião, você pode. Se você quiser mudar de trabalho a hora que você quiser, você pode. Ok, que tem muitos desempregados no Brasil hoje, tem muita mão de obra disponível, mas também tem muito trabalho para se fazer, tem muita criatividade, que o brasileiro é mestre nisso. Então, se a gente puder entender o que nós queremos exigir do mundo, vai ficar mais fácil a nossa vida, porque tudo é a partir da gente. Muito bom. E aí, eu queria incrementar a sua pergunta. Você falou desse ponto dela sempre manter a disciplina, né? Elaine, a gente sabe que criar uma disciplina vamos lá, a gente determina algo, é a parte fácil, vamos dizer assim. Começar é uma parte um pouco mais difícil, porque sempre dá o start, é muito mais fácil você procrastinar aquilo, né?
E aí, beleza, você começou. Você tem a rotina, você está seguindo. Só que chega um momento que você fica de saco cheio. Você precisa dar um tempo, umas férias, alguma coisa ali pra parar. Só que o problema sempre é retomar. E se retoma, pra pegar o embalo é complicado. Então a pergunta é o seguinte: o que fazer quando começa a enjoar dessa rotina, quando você já não quer mais, e pra retomar e pra fazer encaixar de novo e não sair do trilho? Pablo, para mim, a questão fundamental aí é saber quanto que isso ainda é importante para você. Porque se não for importante, estratégico, fundamental para o teu dia a dia e que não estiver trazendo algo para a tua felicidade, muito provavelmente não vai ter a motivação que você precisa para fazer aquilo acontecer. Só para fazer porque está na moda, fazer porque é bom, fazer porque você vai ganhar um status, fazer porque todo mundo está fazendo. Então, assim, isso não te agrega. A pergunta é muito mais interna de falar assim: eu quero ainda fazer? Isso ainda faz sentido para mim? Ainda faz sentido, porque cada dia que a gente vive é uma linha nova na tua história. E a gente vai mudando, os nossos gostos vão mudando, as nossas percepções do mundo, o que a gente gosta, talvez a gente não goste mais, o que a gente não gostava, a gente passa a ser tolerante, depois ama. Então, assim, as coisas vão mudando. E que bom que a gente pode olhar no espelho e falar: eu estou em constante desenvolvimento e crescimento. E eu estou feliz dentro da minha própria pele. Então a questão é, quando você começa a repensar aquilo que está acontecendo na tua vida, para um tempinho maior, investe mais em planejamento e um pouco menos em execução, investe nesse planejamento e fala assim: por que eu criei essa lacuna? Por que eu perdi a vontade? Por que eu não quero mais tanto quanto eu gostaria? Quanto eu queria antes, né? Eu acho interessante isso que você falou, porque vai muito de encontro um pouco comigo. O Marcelo conhece, às vezes eu acho coisa pra fazer assim e loto minha agenda num nível louco, né? E aí, pegando um exemplo que o Marcelo até conhece, que eu comecei ano passado retrasado, na pandemia, estudar espanhol, né? E eu percebi que algo se torna chato pra mim quando se torna obrigação. Quando eu tô fazendo aquilo no automático, se torna insuportável. Que entra na questão que você falou de agregar. Então tem que ser algo gostoso que eu esteja absorvendo. E chegou num ponto onde eu tive faculdade, TCC, e aí eu tava fazendo espanhol, e aí pra você aprender, por exemplo, você tem que tirar o tempo de fazer a lição pra aprender, não porque tem que entregar pra passar. E a partir do momento que chegou nesse nível, eu vi a obrigação e falei: cara, não tá gostoso, não tá legal, eu vou parar. E acho que entra muito nisso, né? O quanto agrega e o quanto faz sentido pra ti, né? E aí talvez algo interessante que você possa fazer, porque você tem esse perfil de fazer múltiplas coisas também, e você gosta de ser desafiado, gosta de colocar criatividade no teu dia a dia, então talvez você pensar o seguinte: eu posso aprender espanhol de uma forma diferente? Eu posso então, por exemplo, me colocar essa condição que eu vou assistir 3 filmes em espanhol por semana, com a legenda em espanhol, porque talvez isso converse mais com você. Posso ter uma professora que seja da Espanha, vou ter aula online. Alguém que está fora, em algum país dessa língua, e que eu vou conversar por vídeo. E não tem lição de casa, não tem nada. O que tem? Tem bate-papo, tem conversação, tem coisa legal. Vai faltar a parte estrutural, às vezes de gramática, temos aqui do lado um professor, vai faltar. Mas com o dia a dia, com o crescimento seu dentro daquela língua, você vai aprimorando e você vai aprendendo e você vai aperfeiçoando até o dia que você está no nível de fluência que aquilo está de bom tamanho para você. Exatamente, foi o que aconteceu com o inglês, né? Eu aprendi quando eu parei de estudar. Então, muita gente aprende com letra de música. Por quê? Porque a música é um grande hobby, esse é o caminho que ela utiliza para poder o aprendizado. Eu brinco que meus professores de inglês foram os Beatles, porque meu pai adorava Beatles. Inclusive na minha casa não entrava Rolling Stones, na época tinha essa polarização, digamos, né? E eu aprendi os sons do inglês e me interessou, e depois eu fui estudar e acabei virando professor por conta dos Beatles, que eu brinco foram meus primeiros professores. Mas voltando a você, eu quero te fazer uma pergunta agora, curiosa no seguinte sentido. Falamos aqui das várias facetas de Elaine no sentido das atividades que ela desenvolve. Mas a gente em todos os lugares que a gente se coloca. Minha pergunta é:
considerando tudo, como escritora, como palestrante, como conselheira, como executiva, é tudo isso, o que é comum da Elaine em todos esses lugares? Se você tivesse falar, sei lá, 2 ou 3 características que não interessa a atividade que você faz, aquilo está presente. Bom humor. Sei disso. A pessoa precisa ser muito boa para me tirar do eixo, hein? Mas ela precisa. Eu aprendi muito cedo algo que faz parte da minha vida, que é o meu equilíbrio, o meu bom senso, ele é meu e eu dou de presente para quem eu quiser. Mas eu decido. Adorei. Né? Então, assim, e eu não vou ficar perdendo, né, e gastando uma energia tal com algo que não vai me agregar. Então, se aquilo não está sendo bom para mim, eu simplesmente não me envolvo. E eu tenho, né, a questão da opção. Você tem a opção de fazer qualquer coisa na tua vida, inclusive pedir demissão, mas você tem a opção. Você vai ficar sem salário, mas você tem a opção. Exatamente. Né? Você pode encerrar um relacionamento, você vai sofrer, mas você tem a opção, se aquilo não está te fazendo bem. Então, assim, a gente precisa entender quanto que a gente pode colocar esse bom senso, esse equilíbrio incorporado. Isso é meu, isso ele me pertence, se apropriar dele. Então, acho que o bom humor, para mim, é uma questão flat, transversal. Assim, transversal, é cross. Eu tô todo dia de muito bom humor, acordo de bom humor, vou dormir de bom humor, por isso eu sou muito feliz com a minha vida. Eu sou muito feliz pela pessoa que eu sou e que eu me tornei ao longo desses 55 anos. Revoltante, né, gente? Cá entre nós. É revoltante. Então eu sou muito feliz com aquilo que eu sou. Então, eu acho que é fundamental para mim felicidade. Eu preciso estar bem. E a última coisa talvez seja a questão da gratidão, porque muitas coisas aconteceram ao longo da minha vida. E muitas eu sofri bastante, tive que contar muito comigo mesma, me reinventar, para que eu pudesse passar por aquela lição, ficando com o melhor dos aprendizados. Então, eu agradeço todos os dias por ter essa possibilidade de ser bastante aberta em termos de aprendizado. Então, tudo para mim vale a pena. Estar aqui com vocês hoje, entender todo o trabalho desse pessoal que está aqui lindo, né? Então tem câmera, tem maquiador, tem editor, tem fotografia, tem um monte de gente aqui com a gente, aqui conosco, tem vocês, tem a primeira vez que eu faço um bate-papo desse. Então, assim, tudo é uma experiência gostosa. Então não pode ser pesado, chato, que eu vá sofrer. Não pode. Cara de obrigação, né? Com cara de obrigação. Não pode ser. Porque se eu não tivesse afim, o que eu teria te falado? Pela nossa amizade, falar, Marcelo, eu ainda não tô sentindo. Vamos tentar marcar daqui um mês, daqui a algum... Me coloca na lista, mas daqui um tempinho. Nós temos intimidade e liberdade para falar isso. Claro. E estaria tudo bem. Você estaria bem, eu estaria bem, né? Hoje a gente tá gravando num sábado, poderia ter outros compromissos, mas as coisas, quando elas são fáceis, elas dão certo. Fluem, né? Elas fluem. Então, a gente está aqui fazendo esse trabalho gostoso. Então, para mim é um pouco disso. Eu me envolvo em coisas que eu tenho prazer em fazer. Eu tenho uma história sua que eu quero que você compartilhe com o pessoal depois, mas antes disso eu vou fazer só mais uma pergunta, eu passo a palavra para você. Tá. A minha pergunta é, para algumas dessas atividades que você tem, que você se coloca com bom humor, com felicidade, com gratidão, para algumas delas a gente se prepara, né? Você se preparou, seja na sua formação de administração, seja no curso de conselheiro que a gente fez junto, mas tem coisas que brotam na vida da gente, né? E tem dois casos seus que eu imagino que tenha sido assim, tanto se transformar em palestrante quanto se transformar em escritora, que são duas coisas que você fala, hoje é até mais comum, mas antigamente você não falava, vou fazer um curso de escritor, vou fazer um trabalho para palestrante. Normalmente a gente começa, depois vai atrás da técnica, Exatamente. né? Como foi para você nesses dois casos que não tem uma formação com diploma normalmente? Foi algo muito interessante e que a gente vai se descobrindo todos os dias, né? Eu me descobri palestrante porque na multinacional que eu trabalhava, numa empresa onde eu fiquei 20 anos e foi a grande escola corporativa, EDS, que foi a segunda maior do mundo em tecnologia. Nessa empresa eu tive a possibilidade, a oportunidade de gerenciar a área de treinamento. E a área de treinamento tinha tanto os treinamentos técnicos como os comportamentais, de soft skills, essas coisas. E aí eu tinha um grupo de treinadores abaixo de mim.
E aí eu começando a acompanhar esse grupo em sala de aula, validar material, eu acabei alguns conteúdos, por exemplo, de liderança, marketing pessoal, trabalho em equipe, eu comecei a fazer. Si. Então eu tanto melhorava o material junto com a equipe, e aí eu falava, não, deixa eu fazer essa turma só com líderes, porque eram só líderes na sala de aula, então eu falei, então deixa aqui, como eu sou a líder da área, eu vou passar esse curso. E por quê? Porque os funcionários que eu tinha eram analistas de treinamento. Então a questão é, já que eu vou estar falando com líderes, então eu vou passar isso, e aí começou uma coisa muito natural, e para os meus próprios funcionários criar materiais para fazer os bate-papos com ele. Então, como palestrante, foi algo assim que foi surgindo naturalmente, e aí o mercado começou a me convidar para poder fazer algumas palestras. Inclusive, hoje pela manhã estava com Goiânia, fazendo uma palestra para um grupo de pós-graduação do IPOG, e foi um convite muito especial de um grande amigo que era que trabalhou junto comigo nessa empresa, uma Med. E assim, os convites vão chegando, e aí eu vou aceitando. Por quê? Porque isso também dá para mim a medida do quanto eu estou pronta para falar, o quanto que o que eu conheço vale a pena ser compartilhado. Então o título de hoje foi diferenciação. E a base fundamental, né, a espinha dorsal da minha palestra foi quanto você pode ser diferente todos os dias para alguém. Quanto que você consegue agregar competência, conhecimento, técnica em prol da sua empresa ou da empresa que você trabalha. Quanto que você é empreendedor, intraempreendedor, mas de tudo aquilo que você está fazendo, quanto que você é conhecido e reconhecido. Então, assim, falar sobre isso é muito bacana, porque me permite compartilhar exemplos e foi assim super, né? E eu sou muito agradecida pela internet, porque permite isso, né? Eu aqui em São Paulo, um grupo de 40 alunos em Goiânia e ter esse canal direto maravilhoso. Então, é isso. E a gente está aqui fazendo esse bate-papo aqui que vai pela internet, vai chegar para um monte de gente. Espero que vocês gostem. Deem like, por favor. Olha! Tá vendo? E me chamem no LinkedIn, Elaine Póvoas. Obrigada. Tem mais convidados assim, gente. Quero ver gente assim aqui. E a parte de escritora também foi algo que E a parte de escritora foi também, surgiu. Eu recebo um e-mail, eu como sou de tecnologia, achei que era phishing, né? Aqueles e-mails que são fraudulentos. Eu recebo um e-mail me convidando para participar de um livro chamado Mulheres do Marketing. E um texto maravilhoso, né? Eu falei, quem me descobriu? Eu falei, nunca, né? Eu sempre quis ter essa coisa do livro, quem sabe um dia. Mas daí você recebeu um convite oficial. Aí claro que eu peguei o nome da pessoa, fui procurar no LinkedIn, ela existia, Tati Lunca. E aí no dia seguinte liguei para ela e ela falou, puxa, que prazer você me ligando. Sim, o convite é oficial. Eu falei, nossa, eu aceito. Nem sei como que é, por quê, como, quando. Mas é o que você falou, eu quero uma chance de aprender. Exatamente, né? Eu quero fazer. Eu adoro fazer coisas que eu não tenho domínio absoluto. Por quê? Porque é isso que me permite novas sinapses, é isso que me permite ficar antenada, estudar sobre aquilo para poder falar. Então, em dezembro de 2018, foi lançado Mulheres do Marketing. E foi um sucesso, são 39 executivas do marketing que foram convidadas, cada uma escreve um capítulo, tem um pouco de biografia e um pouco de aprendizados. Para minha felicidade, esse ano, no segundo semestre, saiu Mulheres do Marketing 2. Opa! E o propósito desse capítulo agora é um masterclass. Então, eu escolhi um título dentro do que eu entendo que seja marketing, que na minha opinião são conexões, relacionamento, network, toda essa coisa. E aí eu escrevi um capítulo chamado O Poder das Conexões, que eu tive o prazer de ter o refinamento desse meu querido amigo, que ele teve o manuscrito do meu capítulo. Eu que tive o prazer de ser leitor antes da publicação do livro e fico muito agradecido.
não só pela confiança, como também quero te dar os parabéns, porque o texto ficou delicioso, como eu já te disse, agora digo para o pessoal, ficou delicioso, extremamente fácil de aplicar, né? Aplicável e simpático como você, agradável como você, ficou uma delícia de texto. Obrigada. Então, mas foi assim, criar um roteirinho mesmo, porque eu quis passar exatamente o que eu faço para fazer uma melhor gestão dos relacionamentos, uma melhor gestão das redes sociais. Como é que eu me comporto? Porque é muito chato você ligar para alguém precisando de algo se você não construiu uma história com aquele alguém. Agora, se você é capaz de fomentar aquele relacionamento, cuidar daquele relacionamento com os detalhes e com a atenção que é necessária, em algum momento essa troca ela acontece de uma forma muito natural, porque a pessoa vai se sentir feliz em te ajudar e você vai se sentir grato por aquilo. E isso é o que gira o mundo, na minha opinião. Então já são 2 livros que são relacionados a mulheres do marketing, todos esses livros pela editora Líder, com a querida Andréa Roma. Participei do Revolução 50+, também eu ia falar sobre ele, que esse eu tenho. Revolução 50+, que eu tô como escritora, e fiz o prefácio do livro Mudança de Carreira. E agora tem um projeto meu, pessoal, vou colocar aqui para vocês em primeira mão, olha que só. é um livro que eu tô coordenando. São aproximadamente 40 executivos entre presidentes e nível de diretoria, porque eles estão sendo convidados a falar sobre diversidade, equidade e inclusão. Então, o título, Diversidade, Equidade e Inclusão, na opinião deles. Por quê? Porque é claro que a mulher tem toda uma jornada para chegar num equilíbrio dentro do mundo profissional. De autonomia, de liberdade, todas essas coisas. Fundamentalmente, quem está com a caneta na mão? Os homens. Os diretores executivos, que em sua maioria são homens. Exato. Então, na verdade, foi um convite para que eles possam escrever e falar sobre o que é que eles estão fazendo para promover um ambiente mais mix, um ambiente com uma questão cultural mais abrangente, onde você traga a diferença para fazer parte, para que todo mundo se sinta igual. Porque quando você promove a diferença, né, trazendo pessoas diferentes, de diferentes etnias, categorias, chama como quiser. Quando você traz o diferente, é uma forma de falar assim, somos todos iguais. E de enriquecer as ideias, inclusive. Totalmente. Uma mulher pensa diferente de um homem, alguém que seja hétero diferente de um homo, e assim vai, né? Quem está na pele preta, quem está na pele branca, quem é asiático, todo mundo tem um monte de história bacana para contar. A gente não sabe como é o dia a dia de um PCD, a gente não sabe como é um deficiente visual, mas trazer essas pessoas para o nosso universo faz com que a gente também aprenda a ser mais humano. Você tem de toda verdade. A razão. E só antes de eu passar a palavra para você, isso que a Elaine faz, ela traz, é mais ou menos como um hub, ela também distribui, ou seja, a convite da Elaine, durante um ano fomos vizinhos de espaço, né, no jornal da Editora Líder. Também quero aqui agradecer a Andréa Roma pelo espaço e pelo acolhimento, e durante um ano publiquei colunas mensais sobre educação e linguagem no jornal da Editora Líder, a convite da Elaine, que era minha vizinha de coluna lá no jornal, né? Foi muito bom, muito bom. Mas diga, Pablo. Todos esses livros que você citou, eles estão à venda ainda? Todos eles. Então, gente, todos esses livros, os links para compra vão estar disponíveis aqui embaixo na descrição. Tá bom, Vitor? Você coloca pra gente? Obrigado. E tem mais uma questão que eu gostaria de deixar aqui, e é legal porque também amplia a visão. Quando eu comecei a fazer esse levantamento de executivos, tanto empreendedores como intraempreendedores, né, que são donos de empresa e executivos, eu fui atrás desses homens porque eu queria ter diversidade também nos convidados. Qual foi a minha surpresa? Homens brancos, 50 anos, héteros. Então eu falei assim, poxa, esse livro não sai ou esse projeto não nasce enquanto eu não estiver com uma lista de convidados onde eu tenha um pouquinho da sociedade aqui. Uma pluralidade. Por quê? Porque esse é o propósito do livro.
Então eu sou muito feliz de comentar que eu já tenho um trans, um PCD, tenho pretos. Então são eles que precisam contar essa história do que é que está acontecendo dentro dessa sociedade, como que essa mudança está trazendo. Então não tem só uma necessidade de melhorar na questão homem e mulher. É muito mais amplo do que isso, mas muito mais. E a questão do lugar de fala, né? Quer dizer, eles falam com a experiência, com o caminho, com a vivência que eles próprios têm. Exatamente. Muito legal. Uma pessoa ser promovida com mais de 60 anos para ser executivo de uma empresa. Não é tão natural assim. Não. Então, são essas pessoas que eu gostaria de trazer. Então, caso você queira participar do livro, também vai ter aqui o meu LinkedIn e você me contata. Oi, e você citou uma coisa que eu achei interessante, né? Que a maioria desses executivos que você foi atrás eram homens brancos, 50 anos e héteros. Você acha que o problema em si são essas 3 características ou o problema em si é a geração ao qual eles pertencem? Se fossem de uma geração, por exemplo, uma geração nascida agora, daqui 50 anos, não teria esse problema? Que fossem brancos, héteros e de 50 anos? Eu imagino o seguinte, quem foi do interior sabe muito bem que isso aconteceu. Quando uma pessoa saía, o pai acumulava aquele dinheirinho, né, suado e tal, mandava o filho para a cidade grande para estudar, para a capital. Ele era letrado. E quando ele voltava, ele se tornava o senhor todo-poderoso da cidade, chamado de doutor e etc., sem ter qualquer categoria de doutorado nisso. Mas ele era chamado de doutor por quê? Porque ele tinha estudo, ele tinha uma universidade, ele tinha uma experiência na capital. Então, quando ele voltava, era isso. O que acontece? Acontece que muitas famílias, por oportunidade de emprego e tal, talvez a grande maioria lá no passado, eram brancas. E por isso que aconteceu esse movimento. Na minha opinião, com o momento que nós estamos vivendo de mundo, vai ser uma questão de tempo para a gente ter uma equidade maravilhosa, para a gente conseguir olhar o ser humano como ser humano, e não se ele é isso ou aquilo. E essa taxação, ela é muito chata. Vai acabar se perdendo com o tempo. Ela não faz sentido. Sim. Se a gente entender que eu preciso tratar o outro como ser humano, se ele é baixo, alto, gordo, magro, branco, preto, se ele é do Brasil, se ele é de Angola, se ele é do Canadá, de onde que ele, não importa. Se na minha questão pessoal eu quero conhecer o indivíduo, eu vou tratar aquele indivíduo como ele gostaria de ser tratado e não vou tratar o indivíduo como eu gostaria de ser tratada, porque aí está a arrogância do negócio, na minha opinião. Porque ninguém me conhece, como é que eu vou tratar uma pessoa como eu gostaria de ser tratada? Eu sei como eu gosto de ser tratada, mas o meu desafio tá, como será que o eu gosta de ser tratado? Como será que aquela pessoa que eu não conheço gosta de ser tratada? E aí eu vou ajustar o meu olhar. A gente não se conhecia pessoalmente, então assim, eu tenho que ajustar o meu olhar para te perceber, para eu saber como é que eu vou tratar você. Diga-se de passagem, percebeu muito bem, né? Descreveu com uma facilidade que eu falei, ué. Então, na minha opinião, é um pouco disso, Marcelo. Muito bom. Só que você falou uma coisa que eu sei que você tem uma história que não é bem assim. Você falou que você se dedica a todas essas coisas porque você coloca ali o seu coração, foram opções que você fez. Mas você me contou uma história que agora eu quero que você coloque publicamente, se você topar, claro, de uma coisa que você não imaginava que você gostaria de fazer. Do que eu estou falando? Do seu curso de tiro. Aquela história genial, porque ela começou indo para um rumo e foi para outro rumo totalmente diferente, né? É verdade. Você conta pra gente, por favor? Eu tinha muito pavor de arma. E aí o sócio da empresa me falou, por que você não faz um curso? E eu falei, puxa, é verdade, né? Eu sempre fui do enfrentamento, de enfrentar os meus medos. Saltar de paraquedas, todas essas coisas, assim, eu sempre tive essa loucura por saber até onde que eu consigo ir. Eu sou curiosa para saber até onde que eu posso. E aí eu fui pro Círculo Militar, fui fazer o curso e no primeiro dia do curso tinham 2 meninas, 2 mulheres só no curso, né? Eu e uma outra pessoa que era a namorada de um policial. Então,
a arma para ela já era uma questão do dia a dia, Mais eles moravam familiar, juntos, né? E tal, então já era... Eu era novata do negócio lá, naquela turma toda que estava no círculo. E eu sentada, aguardando, né, primeira aula, e aí o Coronel Vela, que um querido, ele chega pra mim, olha, depois das apresentações de todo mundo, né, nome, essa coisa toda, ele falou, levanta, vai lá e atira. Uma boa aula, né? Levanta, vai lá e atira. Eu olhei para aquele com aquela cara de... Devia ser um ponto de interrogação gigante, né? Eu falei, oi? Não entendi. Ele, levanta, vai lá e atira. Eu falei, então, eu vim aqui para aprender tiro. Eu não sei atirar. Eu nunca peguei numa arma. Então não tem como, não vou. Aí ele, levanta agora e vai. E aí eu fiquei tão nervosa, porque eu me senti exposta, que a minha reação foi levantar, pegar a arma e atirei. E aí eu pus a arma de volta, sentei e falei, pronto. Aí ele, que ótimo, acabamos de descobrir que você não tem pânico de arma. E aí ele tirou um bloqueio gigante de mim. Ele falou, o que você não tem é domínio sobre alguma coisa. Então isso te assusta. Mas o medo, ele não pode te congelar. O medo, ele tem que servir para você avaliar os riscos, se preparar e ir para o enfrentamento. E aí eu fui medalha de ouro em revólver e prata no pistola, fiz com a Glock e eu adorei atirar. E como se isso não bastasse, você ainda faz esgrima? Você continua fazendo? Faço esgrima. Ou seja, né? Já tem 2 anos que eu pratico, então é uma delícia de esporte. O meu mestre, professor Cláudio, e que tem muita paciência comigo, porque eu sou a da luta, né? E ele fala, não, você tem que ter mais técnica, mas não, vamos brincar aqui, né? E não, tem que ter técnica, e eu já quero ir pra luta. Mas assim, esse é o perfil, né? Meu perfil, tem um perfil bastante competitivo. Que legal, cara. Eu só tenho a dizer que eu gosto muito desse papo de arma, tá ok? O Marcelo vai me expulsar daqui, eu vou jogar esse cara pela varanda pra ver se ele quica lá embaixo. Não, mas maravilha. Cara, quanta coisa você Não, tem mais uma. Nós falamos que a gente vai fazer aquela pergunta, né? Com certeza. Podemos? Podemos? Solta. Aí eu fiquei... Não, olha a cara, né? E agora? O que vem agora? Agora você vai ter que contar a história de uma outra coisa que foi uma aprendizagem para você, porque veio também inadvertidamente, que foi a sua história, porque eu falei de todo, dei todos os predicados da Elaine, mas faltou um, Miss. Vamos ter que pôr essa história na roda, porque ela é muito boa, conta. Bom, comentei, eu tô com 55, né? Isso tem exatamente 30 anos, aproximadamente. Eu trabalhava na IDS, a IDS era uma subsidiária da General Motors. Um dia tava essa coisa tem um concurso de Miss Indústria do estado de São Paulo. Bacana. Falei, quem que se candidata nesses concursos? Essas meninas de 15, 16 anos e tá tudo certo. Qual foi a minha surpresa? Que depois eu falar da negativa para a diretoria, falar que eu não iria participar porque me convidaram. Falei, não tem nada a ver, já sou, né, já passei da idade e tal, acho que eu posso ajudar na escolha de alguém que possa representar a GM nesse concurso, por conta da experiência que eu já tinha de modelo, de manequim. Eu posso até ajudar, mas não vou me candidatar, não faz nenhum sentido, né? Imagina, fulana 15, fulana 16, fulana sei o quê, a tia de todas, né? Não pode, né? Então eu falei, não vou passar essa vergonha. E aí a minha surpresa foi que uns 2 ou 3 dias depois o meu telefone toca, e aqui quem tá nessa faixa de idade e que trabalhou com coligadas ou dentro da própria General Motors sabe o que representava o senhor André Bier. E aí eu recebo diretamente uma ligação do senhor André falando assim, tudo bem, Elaine, você tá bem? E eu falei, tô, seu André, que prazer, que honra, né? Uma ligação do senhor. Ele falou, pois é. Então, sabe o concurso? Eu falei, claro, sei, já me coloquei à disposição para ajudar na escolha de uma representante para General Motors. E aí ele pega e sutilmente me responde, então, Elaine, não foi um convite. E aí eu entendi, porque já que a GM era a dona da empresa que eu trabalhava,
eu entendi que eu tinha que não representá-la, era um né? convite mesmo. Era uma intimação direta e reta. E aí eu aceitei o convite, me preparei, participei dos ensaios. No dia fui, desfilei e fui a vencedora do concurso. Fui capa do jornal da GM. Então eu não fui garota Pirelli para estar com os calendários nas mecânicas. Mas eu fui a capa do jornal da GM e eu estava dentro da fábrica. O que é pior, tá na oficina ou na fábrica? Eu assim, eu tinha uma moral maravilhosa dentro da GM. Quando eu chegava, o pessoal só faltava pedir autógrafo. Olha, eu acho que é melhor na fábrica, porque você não é desse tempo, mas naquela época, o calendário que ia para a oficina mecânica, as moças não estavam, digamos, muito vestidas. A gente falou com o computador, lembra? Então assim, eu não fiz o calendário, eu não fiz. Mas eu fui capa do jornal e assim, ficou um trabalho super bonito. E tenho esse quadro até hoje, porque eu ganhei um quadro com a foto, né? E eu tenho muito prazer em ter participado e depois conseguido, né, esse resultado. Você tem foto dessa? Tenho. Manda pra gente, vai aparecer agora aqui, ó. Mas bem rapidinho, sabe quando passa assim a foto? Momento Jequiti, né? Propaganda do Jequiti, pisca. Gente, comenta o Jequiti. Ô Silvio, contrata ela, é uma menina muito bonita, melhor que a Ellen Grazzaroli, tá ok? Não, tá ok é do Bolsonaro, tá funcionando já. Mas, Elaine, deixa eu te fazer uma pergunta. Pegando o gap, voltando na parte de palestras que você faz, né? Uma coisa que me atraiu muito no que você falou no começo, você me corrige se eu distorcer um pouco, no quesito que você falou, um dos pontos que você fala é quantas formas diferentes você consegue ser para uma mesma pessoa todos os dias, né? Exato. E aí eu ia te perguntar, o ideal, o interessante, se é que tem é ser quanto mais formas diferentes melhor, tem um limite, o ideal é ser natural, o que seria o correto? O que você vê disso? Olha só, eu acredito que todo mundo seja extremamente multifacetado. A gente desenvolve todos os dias vários papéis. Então, por exemplo, vou trazer para mim, né? Então eu sou a filha, sou a irmã, sou a tia, sou a profissional, sou a atleta que treina. E eu tenho todos esses papéis dentro da minha vida. Acontece que eu tenho que saber exatamente quando é que eu estou em cada papel. Agora estou sendo entrevistada. É um papel. Quando eu saio daqui e vou encontrar com a minha irmã, não vai ser essa postura, vai ser uma postura de irmã. Se eu encontrar com a minha mãe, vai ser uma postura de filha. Qual é a grande questão? A questão é quando você começa a misturar os papéis. Então você trabalhou o dia inteiro e aí você chega em casa e você continua sendo a executiva e mandando e dando ordens e misturando os papéis. Isso é problema. E por que Boa reflexão. Eu não sei se eu te interrompi, mas senão, por que algumas pessoas se incomodam pelo outro ser multifacetado no quesito de você com os amigos do trabalho age de tal maneira, você com a gente aqui é de tal maneira, lá. Por que as pessoas se incomodam? É exatamente isso, porque as pessoas elas deixam de perceber que quando você, por exemplo, está numa festa da empresa e você está com o seu parceiro ou com a sua parceira, você não está lá como marido ou como esposa, você está lá como profissional daquela empresa. Exatamente. Teu comportamento é um. Festa de trabalho é trabalho. Eu sempre Festa digo. de trabalho é trabalho. Né? Quantas festas de final de ano acontecem e na segunda-feira alguns são Rola demitidos. demissão. Alguns são demitidos. Por quê? Porque o comportamento daquele profissional naquele momento de integração não foi adequado. E as empresas não admitem comportamentos inadequados. Mas qual que é o grande segredo? O grande segredo é você estar inteiro dentro daquele papel que você está desenvolvendo. Então eu não posso você não pode ir para o futebol do mesmo jeito que você vai para a empresa. Sim. Do mesmo jeito que você vai namorar. Então essa é a questão. Então esteja presente no presente como um presente
em cada um dos papéis que você estiver desempenhando na sua vida. Então, para você tem que estar claro em que papel você está. Então, eu não posso exigir do Marcelo, numa reunião de trabalho, que ele seja o meu brother, que ele seja o meu amigão, que ele vai chegar lá e vai ficar fazendo brincadeira. Não é isso. Nós fomos para uma reunião. Estamos lá como profissionais. Então, é esse o entendimento. Então, a maturidade está em entender que existe um espaço adequado para cada um e precisa ser respeitado. Sim, e você acha que talvez a galera que se incomoda ao ver as diversas faces da outra pessoa, em sua maioria seria uma pessoa que não tem outras faces, está acostumado a mostrar sempre um lado só, vive algo muito monótono, ou não? Ou você acha que não tem padrão para isso? Talvez para essa pessoa que pense isso, talvez fosse legal fazer um bate-papo como esse, né? Porque o que iria acontecer era imediatamente ter uma abertura de visão. E nada mais legal do que a gente conversar com alguém, ler um livro, fazer um curso, para a gente poder ampliar a nossa visão. E todos os dias a gente tem que se permitir ser melhor. Maravilha. Bom, nós estamos caminhando para o final, infelizmente, da nossa conversa. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, porque várias coisas me chamam a atenção, todas elas muito boas em você, sabe? Quando eu penso em você, são só coisas boas que vêm junto com esse pensamento. Mas teve uma coisa que você falou que está cada vez, um ingrediente que está cada vez mais raro nesse mundo e que você tem de sobra, que é o bom humor. Foi uma das primeiras coisas que você mencionou lá no comecinho da nossa conversa. Então, para recado final para a galera que está nos assistindo, sei que a vida não vem com receita pronta para isso. Mas o que você acha que as pessoas podem fazer, se é que há alguma coisa que possam fazer, para desenvolver o seu bom humor? Porque o mundo está muito briguento, muito elétrico, assim, sabe? Tudo vira briga. É verdade. E você tem esse talento, inclusive profissionalmente, como a gente atua juntos, de pôr a bola no chão de um jeito legal. O que você acha que exercício as pessoas podem fazer para isso, como seu recado final? Tá. Minha recomendação: autoconhecimento é o que vai te tirar do lugar onde você está, para um lugar onde você quer chegar. E autoconhecimento passa por inteligência emocional. Você precisa saber que nós temos muitas emoções e você precisa aprender como é que você administra cada uma delas. Porque a gente vai sentir ódio, raiva, mágoa, tristeza. A gente vai ter todos esses sentimentos e todos os outros sentimentos muito bons, né? Alegria, satisfação, orgulho, amor, gratidão. Vontade, gratidão, tem muita coisa boa. Só que quando você se conhece muito mais, você consegue acertar esse jogo, que é o jogo da vida. Então você sabe o que te tira do centro, você sabe onde você precisa exercitar mais a sua paciência, você consegue fazer esse mapa de você, seu, de uma maneira mais fácil, mais light, mais leve. Você fala, poxa, eu não gosto disso, então eu não vou entrar nessa seara. Ou eu vou me conhecer um pouquinho mais, eu vou treinar para ver se eu fico bom nesse negócio aqui. Bom. Né? E aí você vai melhorando. E inteligência emocional é o que faz as pessoas serem promovidas, porque o QI, ele faz com que você ganhe a posição dentro de uma companhia. O emocional, o QE, faz com que você seja promovido dentro da companhia. Ou no mínimo permaneça nela, né? Ou no mínimo permaneça, porque é ele que tira também. Muitas vezes, né, as estatísticas falam que são de 70% a 80% das pessoas são demitidas muito mais pelos fatores comportamentais do que técnicos. Então não é a parte técnica, não é porque eu não sabia fazer determinada tarefa, senão como é que eu me posicionava mediante aquela tarefa que eu não sabia fazer. Então essa é a grande diferença. Muito bom. Autoconhecimento é a chave. É o que eu costumo sempre dizer. Obrigado, querida. Não sei nem como te agradecer por ter aceitado esse convite primeira hora, assim, né? Nem pensou de estar aqui com a gente. Estamos no canal que está começando, você foi e tem sido tão generosa, então quero agradecer
Primeiro pela sua presença aqui, ter dedicado esse tempo a estar aqui conosco, com a equipe toda. Segundo pela sua generosidade de contar as suas histórias, compartilhar a sua vida. Isso não é uma coisa que qualquer pessoa está disposta a fazer, então te agradeço muito por isso. E por último quero te dizer que o Sofá do Conta Tudo está sempre à sua disposição. Eu sei que existem outras histórias tão interessantes quanto, e espero que você possa estar conosco de novo, tá bom? Vai ser um prazer. Muito obrigado também, fico muito contente, faço das palavras do Marcelo as minhas. É como ele falou, vir aqui em algo que está começando, onde talvez não tenha tanto conhecimento, e dar esse voto de confiança, expor parte da sua vida é algo muito incrível, é muito generoso da sua parte. Então eu agradeço imensamente de novo. E como o Marcelo disse, o sofá, como que é? O Sofá do Conta Tudo. O Sofá do Conta Tudo está sempre à disposição. Muito obrigada. E eu tenho muito prazer e muita honra de participar, porque eu adoro participar desde o começo das coisas, da construção. E saber que eu faço parte dessa historinha me deixa muito feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da entrevista e acompanhem no canal Conta Tudo, porque mais coisas boas vêm por aí, tá? Não preciso falar mais nada, gente. Como disse o Pablo, por mais convidados assim no Conta Tudo. Genial. Então, obrigado, gente, por terem assistido e até a próxima. Até.